Bem-vindos ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e durante esses dias estarei com vocês, mediando as conversas e falando sobre os principais tratamentos na oncologia. E hoje eu recebo aqui os doutores Felipe Marinho, oncologista clínico da Oncoclínicas Recife, Dr. Diogo Rosa, oncologista clínico da Oncoclínicas Rio de Janeiro, e Dr. André Berger, urologista da Oncoclínicas Rio de Janeiro. Tudo bem? Olá, tudo bom? Olá, Bom dia. Nós vamos hoje falar sobre novidades no tratamento do câncer de próstata. Doutores, bem-vindo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é para falar sobre quais as novas estratégias no diagnóstico e avaliação do câncer de próstata metastático. Bem, Diogo, quer começar? É interessante porque atualmente a gente tem no Brasil uma cultura muito interessante de adquirir estratégias e tecnologias de diversas partes do mundo. Então, o brasileiro aprendeu com o americano a fazer cirurgia robótica, aprendeu com o inglês a fazer ressonância, aprendeu com o australiano e com o italiano e também o alemão a fazer PET com PSMA. E hoje a gente tem no Brasil estratégias de avaliação que muitas vezes nem nos Estados Unidos a gente tem, como por exemplo a ressonância e o PET. O PET com PSMA se tornou, na verdade, uma prática para a gente, né? Porque a gente agora tem essa avaliação como sendo uma boa, uma tecnologia que se tornou normal, e isso obviamente tem um impacto na hora da gente selecionar e escolher qual paciente vai ser tratado. Eu acho interessante, hoje a gente ainda, né, em relação ao diagnóstico do câncer de próstata, a gente ainda leva em consideração exames que a gente considera os exames normais, né? O PET vem aí para mudar isso aí. E talvez até é uma pergunta que eu lanço para vocês, que possa mudar um pouquinho o nosso conceito. Hoje a gente entende o câncer de próstata, né, vislumbrando basicamente num pontos de lesões ósseas, onde a gente basicamente conta para entender e talvez trabalhar até o prognóstico do paciente. O PET com PSMA talvez mude isso, porque tudo que a gente usou até então, né, todo o nosso conceito que foi trazido durante toda essa evolução do paciente do câncer de próstata foi trazido com os exames como tomografia, cintilografia óssea, que são exames ainda da época, vamos dizer assim, os exames convencionais. E hoje o PET com PSMA, a gente vê que isso muda muito, às vezes, o conceito do que a gente tem do paciente. E aí eu entendo que talvez a gente precise renovar os nossos conceitos em relação ao câncer de próstata, principalmente o metastático, nesse sentido, até para entender qual a melhor proposta de tratamento. Queria até perguntar para o André em relação a isso, pelo seguinte, você estava lá nos Estados Unidos, quando você estava vendo o brasileiro incorporando essa tecnologia aqui, o americano, hoje ainda nos congressos americanos desse ano, ainda se discutia como é que eles iam usar o PET, né? E o cirurgião, obviamente, participando muito disso. Você viveu esse momento em que a cirurgia robótica teve o seu boom, né? Você foi um dos pioneiros nisso no Brasil. E agora você está vendo essas tecnologias. Como é que é a tua visão disso? Não, realmente, Diogo, como eu estava numa vida híbrida também, então eu conseguia vivenciar as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Então esse avanço de imagem, esse entendimento de como o PET-CT com PSMA pode nos dar informações que a gente não tinha antes, né? E informações que hoje, né, já mudam conduta, né? A gente não sabe se vão mudar desfecho, mas certamente mudam conduta. E lá nos Estados Unidos, quando eu avaliava meus pacientes, né, inclusive para colocar em trials, né, tem um trial que é específico, multicêntrico, mundial, que era um estudo que chama SIMCAP, né, então que avalia realmente o papel da cirurgia em pacientes metastáticos. Só que nos critérios de inclusão não estava o PET-CT com PSMA, porque não estava disponível nos Estados Unidos. Porém, num site como a Austrália, eles estavam fazendo PET-CT com PSMA porque estava disponível, né? Então, realmente a revolução que essas novas modalidades de imagem estão causando, e essas associações de modalidades de imagem, é interessante também. Inclusive não só para avaliação sistêmica do paciente, mas para avaliação local e até diagnóstico, né? Tem publicações na literatura mostrando que em alguns cenários, né, que a gente tem lesões inequívocas na ressonância magnética, por exemplo, PIRAD-5,
e um PET-CT com PSMA captando no mesmo lugar, a gente inclusive pode fazer tratamento sem a biópsia. Eu tenho alguns pacientes, né, que off-label a gente acaba fazendo isso. Pacientes que tiveram prostatites horríveis pós-biópsia, né, e que a gente acaba usando e confiando nessas modalidades de imagem que estão cada vez melhores. E deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Qual é a visão de vocês sobre o uso do PET-PSMA hoje em todos os momentos do paciente com câncer de próstata, na jornada? Vocês entendem que é um exame que vai ser incorporado de forma prática em todos os cenários? A gente vai ter que talvez a gente precise utilizar ele como uma situação mais restrita para situações específicas. Será que a gente vai conseguir acompanhar o paciente com PET-PSMA? Eu acho que o que o André falou responde um pouco isso. Assim, a gente precisa entender se o entendimento melhor da doença vai mudar o desfecho. Então a gente não pode confundir o que a gente está vendo melhor a doença versus o desfecho ser melhor. Então eu acho que, por exemplo, para o estadiamento, eu ainda tenho dúvida se o paciente que faz o PET, que você entende que talvez tenha 1 ou 2 metástases, se ele não se beneficia mesmo assim de um tratamento local, principalmente da cirurgia, porque de fato você tira a próstata. A gente tem dados da doença metastática que mostram que fazer tratamento local com radioterapia faz sentido. A indicação, o André citou um estudo assim, para fazer cirurgia é um pouquinho mais complexa, obviamente que tem outras coisas envolvidas. Para avaliação do paciente com doença recidivada, certamente eu vejo uma indicação clara. E para avaliação de resposta ao tratamento, aí sim, a seleção de tratamento com lutécio tem o seu papel também, principalmente o SUV. E talvez para a seleção de um paciente, saber se ele está respondendo, aí talvez faça sentido, mas assim, fazer segmento no paciente com câncer de próstata, tem uma doença longa, vai fazer muitos exames. Optar pelo PET nem sempre parece ser uma boa opção, porque acaba sendo muito mais caro, assim, na opinião, né? Não, eu concordo com isso, né? E a gente ainda está aprendendo bastante sobre o PET, né? Então, o uso do PET, apesar de, no nosso meio, né, principalmente no meio privado, já está mais disseminado, a gente não tem tanto follow-up desses pacientes, né? Então, a gente não sabe realmente se os desfechos vão mudar, em quais cenários os desfechos vão mudar, se mudarem, né? Mas certamente cada vez mais a gente vai aprender sobre isso. E o interessante também é que o PET, em geral, né, no início estava sendo usado para recidiva bioquímica. E se a gente for olhar todos os cenários hoje em dia, talvez o mais incerto seja o da recidiva bioquímica, né? Para estadiamento é um exame que eu considero melhor. Se meu paciente tem condição de pagar, eu vou abolir os outros exames e o paciente vai fazer o PET, né? Inclusive tem planos de saúde tentando já incorporar, né? Tem iniciativas da Unimed tentando incorporar com indicações precisas e pagar o PET-CT com PSMA. Então, realmente é um exame muito interessante, é um exame, né, que ajuda na teranóstica também, né, como você falou. E eu tenho certeza que vai evoluir e outras tecnologias na mesma linha também devem estar disponíveis em breve. Eu acho que todo esse conceito que vocês colocaram, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente precisa racionalizar também o que é que a gente considera ideal, né, nessa jornada. E falando um pouquinho que você colocou, Diogo, em relação à questão da utilização no estadiamento e até em propor ou não trabalhar num projeto de tratamento local, mesmo naquele paciente que a gente identifica a doença metastática, na verdade isso já era feito, né? No passado, provavelmente vocês, nós não, porque nós não operamos, mas vocês devem ter operado muito paciente com doença metastática. Então, se a gente conversar com os urologistas um pouquinho mais antigos, de fato, eles operaram muito paciente com doença metastática, porque eles não tinham, né, o refinamento que hoje a tecnologia nos dá para entender aquele paciente de uma forma mais minuciosa. Então, colocando o que você colocou, eu acho e concordo que o tratamento da doença local ele vai mudar, né, o nosso pensamento nesse momento, onde a gente refina mais o diagnóstico e a gente vai precisar entender quem é o grupo de pacientes que vai se beneficiar ou não do tratamento local, mesmo com doença metastática. E talvez uma coisa que traga muita luz para a gente é a genética do paciente, entender os biomarcadores moleculares, que talvez junto com essas novas estratégias de diagnóstico, elas vão ajudar a gente bastante. O que vocês têm visto sobre apenas acompanhar, assistida, né? Fazer um tratamento assistido e quando entrar com o tratamento, o que vocês têm acompanhado sobre isso em novidades?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? E se a gente for pegar dados brasileiros, né? Então, 70 mil homens no Brasil todo ano são diagnosticados com câncer de próstata. Na sua maioria, ainda com doença localizada. E grande parte desses homens, eles podem entrar nesses protocolos de acompanhamento. Você falou, vigilância ativa. Né? Vigilância ativa. E cada vez mais a gente tem informações para, com mais segurança, colocar esses homens em vigilância ativa e fazer acompanhamento, né? E aí entram as coisas que a gente estava falando antes, as modalidades de imagem e também testes moleculares e genéticos também para ver se é seguro colocar esses homens, né, em vigilância ativa. Por exemplo, né, homens com mutação do BRCA. Né, não é seguro, né, colocar esses homens em vigilância ativa, ou pelo menos não por um tempo prolongado, porque eles certamente vão evoluir, né, pelo padrão genético, pela potencial agressividade da doença. Né? Pacientes que têm no tecido da biópsia de próstata características mais agressivas. A gente tem exames que não são definitivos, mas ajudam nessa propedêutica para a gente determinar a agressividade do câncer. Né? Então, como Prolaris, Oncotype ou mesmo Decipher. Então, cada vez mais a gente tem elementos para, com segurança, colocar homens em vigilância e até não colocar homens em vigilância e propor tratamento mais precoce. E eram informações que a gente não tinha há um tempo atrás, certamente. Tudo isso que André colocou é de extrema importância. Né? Uma coisa extremamente importante na vigilância é o paciente entender o que é a vigilância. Né? Não adianta a gente pode trabalhar dentro de uma perspectiva de prognóstico a curto, médio e longo prazo, né? Conversar com o paciente sobre isso e ele não aceitar. Né? Então, recentemente eu tive um paciente que a gente propôs, ele não aceitou de jeito nenhum. Então, novamente, é uma estratégia, né, que ela é extrema. Eu acho que ela, para pacientes selecionados, ela é de extrema importância, porque você diminui a agressividade que você vai tratar. A gente sabe que uma grande parte dos pacientes com câncer de próstata tem uma doença indolente, principalmente se for bem selecionada, exatamente como o André colocou, sem fatores genéticos de pior prognóstico, sem características histopatológicas que tragam um pouco mais que deixem essa doença, ou que façam a gente imaginar que essa doença seja um pouco mais agressiva. E também, né, painéis prognósticos genéticos, como o André colocou, que possam inferir uma maior agressividade. Então, tudo isso, hoje a gente ainda isso ainda não entra nas diretrizes em relação à vigilância, mas é uma coisa que ela tem que fazer parte dessa avaliação. Se a gente não faz essa avaliação, a gente pode estar deixando escapar ali uma doença que ela é um pouco mais agressiva e a gente está indicando uma situação que pode trazer um malefício para o paciente no futuro próximo. E, novamente, o paciente ele precisa entender. Muitos eles ficam extremamente apavorados, né, de ficar tendo que fazer acompanhamento sabendo que eles têm um diagnóstico de câncer. Então, muitos eles têm muita dificuldade de seguir com isso aí. Porque na cabeça dele, não, eu fui diagnosticado com câncer, eu tenho que tirar, ou eu tenho que fazer alguma coisa, eu não aceito não fazer nada. E é indicado, nesses casos, existe também uma indicação e um apoio multidisciplinar? Não, esse gancho é super importante, eu ia até levantar isso, né? Então, a primeira coisa que eu ia colocar é que, como o Felipe falou, né, se a gente for pegar o background cultural dos pacientes, isso influencia muito na decisão. Então, é muito mais tranquilo para colocar um paciente em vigilância ativa no Canadá ou na Inglaterra do que num país latino como o nosso. Eu tenho muitos pacientes que eles têm todos os critérios para ganhar tempo em vigilância ativa, pelo menos, né, para não fazer nenhum tratamento, mas eles não toleram isso. Né? São pacientes que querem ficar repetindo o PSA toda semana. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu coloco, olha, isso. Mas você vai conseguir ficar tranquilo, vai conseguir dormir sem pensar nisso? Não vou. Então, você não é candidato para vigilância ativa, apesar de todas as características favoráveis. Né? E cada vez mais o tratamento para o câncer de próstata está sendo personalizado. Claro que a gente tem as diretrizes, claro que a gente tem os nossos guidelines, mas essas conversas aqui multidisciplinares, né, envolvendo o oncologista clínico, o radio-oncologista, o cirurgião, inclusive, né, outros serviços auxiliares, também o geneticista, né, apoio psicológico é super importante para o paciente se sentir acolhido e estar mais firme, né, naquela decisão dele de conduta, né, seja para tratar agora, seja para decidir o tratamento ou seja para observar por um tempo maior. Dr. Diogo? Acho que
já foi tudo falado. A vigilância ativa acaba sendo para o paciente uma opção que ele não tem noção, né? A própria palavra câncer tem um estigma muito grande, né? Mas muitas vezes eu falo para os pacientes que o câncer acaba sendo a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque ele começa a olhar para questões psicológicas, questões nutricionais, eventualmente fazer atividade física. Isso leva o paciente a mudar o hábito de vida. Muitos desses pacientes estão aposentados, então eles começam a falar, pô, o que eu vou fazer agora? E aí o câncer muda um pouco a chave, né? Muitas vezes tem uma esposa do lado, ou uma filha, ou um filho que fala, não, agora você vai fazer porque o médico disse que você vai fazer. Sim. E aí a coisa vai. Então, nesse sentido, é uma coisa interessante. Como foi falado também, não é para todo paciente. A gente hoje tem testagens moleculares que fazem com que o paciente eventualmente não seja elegível, seja indicado ao tratamento. E essas testagens moleculares, elas implicam também, eventualmente, em terapias-alvo que a gente pode fazer caso a doença seja mais avançada. E aqui no Congresso a gente tem uma programação extensa, muito conteúdo, palestrantes. Tem alguma que vocês estão esperando, ansiosos para acompanhar essa palestra? Algum conteúdo que vocês estão esperando muito? Veja, assim, cara, acho que o urologista ele vai querer assistir todas as palestras relacionadas à urologia, né? O oncologista acaba que, por ser uma coisa que aborda tudo, né, é sempre interessante a gente primeiro ver as áreas que a gente tem foco, né? Por exemplo, eu tenho algumas áreas de foco, uma delas é a uro-oncologia, então eu quero realmente assistir as palestras, inclusive vou palestrar também, acho que o Diogo também, né? Então a gente vai, além de palestrar, a gente vai ver os outros profissionais, até para trabalhar uma conversa, de entender uma coisa extremamente importante. Sim. Aí eu vou puxar a bola para o livro do Diogo, agora de acesso. Então, o Brasil é um continente, né? Então, lá em cima, no Nordeste, a gente tem uma situação que não necessariamente é a mesma do Rio de Janeiro. Né? E com certeza não é a mesma dos Estados Unidos. Então, às vezes, essa troca ela facilita muito o entendimento de como a gente pode conduzir melhor os nossos pacientes. Então, eu estou ansioso para ver todas as palestras, objetivamente falando de oncologia, né? Uro-oncologia, pulmão, mas também as outras palestras onde a gente entende a parte de acesso, a parte multidisciplinar, sempre vai trazer alguma informação importante para a gente levar para casa e começar a fazer na segunda-feira, utilizar isso no nosso consultório. E qual que é a importância que vocês veem de um evento, né, dessa magnitude, desse encontro, dessa troca com outros profissionais? O quanto é importante essas atualizações na visão de vocês? Eu diria que, eu estava comentando isso hoje mais cedo com algumas amigas, assim, existe uma sensação meio no Congresso Oncoclínicas, né, parece uma reunião de família. Sabe aquelas famílias que tem gente morando em tudo quanto é lugar e Sim. se reúnem de tempos em tempos. Então, tem várias pessoas que a gente nem sempre a gente encontra. Felipe e eu, a gente se encontra eventualmente em congressos de uro-oncologia, mas o André, a gente está mais próximo pela proximidade lá no Rio. Mas quando você está aqui, você tem uma sensação de pertença, que é uma coisa muito, muito interessante, né? De você fazer parte de algo maior, que existe um compromisso, de fato, com evolução científica. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande por psico-oncologia. Tem um núcleo de psico-oncologia muito interessante no Oncoclínicas sendo desenvolvido. Tenho esse interesse, como o Felipe falou, sobre acesso. Eu acho que o Grupo Oncoclínicas, como grupo, a força que o grupo tem, ela não pode olhar só para os 25% da população que tem plano de saúde, tem que olhar para os outros 75% que não tem, que só tem o SUS. Esses 25% são 50 milhões de pessoas. O Uruguai tem 3 milhões de pessoas na sua população. Então são vários países que cabem nessa população que a gente já atende. Os outros, como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai oferecer cirurgia robótica para o paciente com câncer de próstata no SUS? Já tem alguns lugares onde isso é feito. Como é que a gente vai oferecer terapia-alvo e novos tratamentos para câncer de próstata, para outros tipos de câncer, para o paciente com SUS? Certamente a Oncoclínicas tem um papel Sim. nisso, né? E quando o Estado, muitas vezes, não consegue ser eficaz, a sociedade se apresenta. E é esse papel que o nosso grupo também tem que ter, e é um pouco sobre isso que fala o livro de acesso que o Felipe gentilmente citou. E a oportunidade que o grupo está tendo de discutir isso é um primeiro passo, e certamente haverá outros, né? Sim. Uma outra pergunta é como o tratamento do tumor primário afeta a progressão e a qualidade de vida de pacientes com câncer de próstata metastático?
Isso é uma questão controversa, né? Essa é uma questão certamente controversa e discussão multidisciplinar e seleção adequada de pacientes e seleção adequada de tratamento para aquele determinado paciente é fundamental. Tá? A gente tem alguns dados na literatura que mais fortemente no paciente metastático favorecem tratamento sistêmico e uso de radioterapia. Né? Esses são os dados mais firmes da literatura para tratamento local. Como eu mencionei antes, tem esse estudo multicêntrico que se chama SIMCAP, é um estudo com o site principal nos Estados Unidos, outros sites também nos Estados Unidos e fora, incluindo Oceania, Europa, que está avaliando o papel da cirurgia, mesmo em pacientes multimetastáticos, né? Para ver se a retirada do tumor primário e o controle local influenciam de alguma forma tanto a sobrevida dos pacientes como qualidade de vida, influenciam positivamente os desfechos dos pacientes. Né? Particularmente, principalmente em pacientes jovens, né? Eu acho que todas as opções têm que estar na mesa. Né? Eu sou cirurgião, tenho o viés da cirurgia, mas com o perfil de recuperação que os pacientes têm hoje. Depois de cirurgia robótica, né, os pacientes se recuperam muito mais rápido porque sangram menos, a cirurgia é mais eficiente, os cortes são menores, né, funcionalmente os pacientes se recuperam muito melhor, ou seja, aquelas funções associadas à cirurgia da próstata, como função erétil e também continência, são mais preservadas. Né, então, esses pacientes eles podem entrar naquele conceito de multimodalidade de tratamento, ou seja, podem fazer a cirurgia ou começar com tratamento sistêmico, fazer a cirurgia, depois fazer a radioterapia adjuvante. Principalmente no cenário de pacientes jovens, eu acho que isso tem que ser considerado, principalmente no cenário de pacientes que têm uma doença de base mais agressiva, né, que tem a biologia ruim. Né? Pacientes jovens seriam em qual faixa etária? Agora, né, que a gente tem enfim, essa quebra de tabus e mais pacientes buscando fazer o screening, né, ou avaliação da próstata, né, eu estou vendo, né, e a gente está vendo pacientes cada vez mais jovens sendo diagnosticados com câncer de próstata. O mais jovem que eu já tratei foi com 31 anos, né, mas rotineiramente eu devo dizer que pelo menos 1 ou 2 pacientes com menos de 50 anos eu acabo tratando por mês. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo paciente acima de 50 anos, em geral, se tiver história familiar ou outros fatores de risco, seja um pouco antes, mas acima de 50 anos, todo paciente, ou a partir, tem que procurar um urologista para conversar sobre fazer algum tipo de investigação. Isso se entende por quê? Porque acima de 50 anos já entra na faixa etária, mas é isso que o André está falando, a gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens nesse cenário. Eu acho que a questão da terapia local é aquela coisa, minha vida deu uma virada de 360 graus, você virou e voltou para o mesmo lugar, só que agora você está tonto. A gente tinha uma discussão a respeito do tratamento local e eu lembro que assim, a Barba Branca já entrega, né? Que eu lembro de uma discussão que se falava que o paciente com câncer de próstata avançado, ele morria eventualmente com complicações locais quando ele tinha próstata ainda. Então a doença ia progredindo na próstata, ele tinha complicações urinárias, eventualmente sangramento, invasão da bexiga, enfim. A terapia evoluiu e hoje a gente tem uma evolução da doença que muitas vezes você vê complicação peritoneal, complicação do sistema nervoso central, ou seja, a doença vai sendo controlada, a biologia da doença muda. E a gente teve estudos sugerindo inicialmente que o tratamento local não tinha benefício, principalmente o STAMPEDE, mostrando que tratar localmente não havia complicação local, impacto na complicação local. E agora, mais recentemente, a gente teve um estudo PSUAN mostrando que sim, existe uma redução do risco de eventos urológicos caso o paciente faça tratamento local. Então, eu acho que a gente está voltando a essa ideia de fazer tratamento local. Eu, particularmente, acho que para essa indicação a cirurgia é melhor porque você tira a próstata. Tem uma questão aí se é factível ou não, pela questão da evolução da doença localmente, mas certamente você reduz a complicação local se você tirar a próstata, né? Essa é a minha ideia. Mas como a radioterapia é mais fácil de fazer, mais rápida e mais factível, talvez ela seja num primeiro momento a que vai ser incorporada. Esse é um tema que a gente vinha discutindo lá em Recife bastante. Eu até me coloquei favorável a essa situação para determinados grupos de pacientes. Eu acho que, e eu concordo com o Diogo,
Hoje o paciente, mesmo com câncer, ele quer ter qualidade de vida e a gente precisa fazer que isso aconteça. Pensando dessa forma, a gente precisa entender o paciente como um todo, mesmo numa situação onde ele já tem uma doença disseminada, para promover essa qualidade de vida. E muitas vezes a gente só vai entender como a gente vai fazer isso quando a gente já acompanhou o paciente, quando a gente olha de forma retrospectiva, né, quais são as piores sensações que ele sente. Então, na grande maioria das vezes em relação ao câncer de próstata, a gente pensava muito na dor, né, na fadiga, mas hoje, né, e não é uma coisa nova, os sintomas urinários sempre foram uma situação que trouxe muito desconforto para o paciente. E aí, pensando nisso, pensar em tratamento local ele é totalmente factível e plausível. Novamente, tirar a próstata, né, como o Diogo falou e o André também, é uma coisa que vai impedir que aquilo ali piore localmente. Né? O paciente provavelmente não vai ter uma complicação local. A radioterapia a gente tem uma evidência um pouquinho mais forte, né? E aí eu coloco, André, o que é que tu acha? Tu acha que a gente vai conseguir ter uma evidência científica em algum momento, principalmente pensando numa doença tão heterogênea, né? Porque a gente não pega 100 pessoas iguais, né? Com o mesmo tipo de câncer de próstata. E será que a gente vai conseguir em algum momento comprovar cientificamente que a cirurgia ela vai ajudar o paciente? Porque no racional e o que a gente vê praticamente, a gente sabe que ajuda. Mas será que a gente vai conseguir essa comprovação? Porque uma coisa é o que a gente vê na prática, outra coisa é a gente comprovar cientificamente. Que muitas vezes, em muitas situações, a gente tem uma dificuldade, seja porque a gente não vai conseguir incluir um número de pacientes determinado, seja porque existe uma variabilidade diante da população que a gente está estudando, que talvez traga esse viés, e aí é onde a gente coloca, né, que algumas vezes numa discussão a gente vai colocar uma questão, por exemplo, a questão do tratamento cirúrgico nessa situação, e algumas pessoas não, mas a gente não tem uma comprovação científica. Então, às vezes, a comprovação científica acaba que barra, né, no que a gente vê do ponto de vista prático. Então, muitas vezes a gente precisa de uma evidência científica, mas a gente não tem, e a gente vê a questão prática, né, sendo bem clara na nossa frente, mostrando que se a gente selecionar bem, a gente fizer determinadas situações, o paciente vai melhor. Mas aí tu tem alguma visão sobre isso? Não, primeiro eu tenho que cumprimentar os nossos colegas radio-oncologistas, porque eles foram mais competentes desenhando esses estudos e incluindo pacientes. Né? Se a gente extrapolar para tratamentos locais, né, não só radioterapia, né, então a gente pode colocar os dados da cirurgia. Tem uma questão aqui também, né? Os resultados de radioterapia, eles são mais reprodutíveis do que o resultado cirúrgico. Né? O resultado cirúrgico ele é mais heterogêneo. Né? Então você teria que, provavelmente, né, desenhar um estudo assim num ambiente controlado, que você tivesse os melhores equipamentos, os melhores protocolos para radioterapia, os melhores cirurgiões. Né? Esse estudo que eu falei é o SYNCAP. A gente vai ter respostas a respeito disso, né? Se o tratamento cirúrgico local, mesmo em doença multimetastática, vai ter uma influência positiva ou não, né? Então isso vai ser uma evidência, né, de tratamento cirúrgico. Mas eu acho que é realmente... E tem outras iniciativas, né? Por exemplo, de estudos avaliando neoadjuvância, né? Que era uma coisa que no passado se achava que não fazia diferença, né? Hoje a gente já tem estudo recrutando para isso, né? Então são evidências que estão se construindo, né? São evidências que estão sendo revisitadas, né? O que é sempre bom, né? A gente revisitar conceitos antigos com novas tecnologias e novos conhecimentos. Puxando esse gancho que o Felipe falou, que você falou também, você falou um pouco de qualidade de vida, você falou sobre tratamentos locais, né? Qual a sua impressão sobre o HIFU? Assim, por que você acha que o HIFU ainda não chegou no Brasil de forma mais completa? A gente estava falando sobre essa questão de indicação, eventualmente, de vigilância ativa. Existe evidência que esse tratamento é um tratamento eficaz, que tem um impacto, não tem um impacto tão grande, muitas vezes, na qualidade de vida. O que você acha que falta para a gente ter o HIFU como sendo uma opção interessante, até mesmo em toda essa jornada do paciente que a gente falava? Bom, tem vários aspectos aqui, né? O HIFU, né, para todo mundo entender, é um tratamento guiado por imagem, né, em que a gente
direciona ondas de ultrassom de alta frequência ou para a próstata inteira ou para uma área específica da próstata que tem o tumor principal ou todo o tumor, né? Então a gente faz o diagnóstico, né, baseado em imagem, baseado em histologia. Se o paciente tem doença numa metade da próstata somente, a gente pode direcionar esse ultrassom de alta frequência guiado por imagem e tratar somente um pedaço da próstata, né? Então a gente tem mais benefícios aí, ou menos risco funcional, menos risco de incontinência, menos risco de disfunção erétil, né? Esse é um tratamento que já está disponível na Europa há pelo menos 20 anos. É um tratamento que evoluiu, ao invés de tratar a próstata inteira, né, que daí a gente não tem esses benefícios funcionais, para tratar a próstata focalmente. E nos Estados Unidos, esse tratamento entrou somente em 2018, né? E a partir do ano passado, somente totalmente financiado pelos planos de saúde. Então a gente está observando um aumento do número de centros oferecendo o HIFU e um aumento de expertise nos Estados Unidos. Então, as publicações mais robustas saem dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter mais evidências saindo de lá. Conceitualmente, quais são os cenários que a gente pode usar o HIFU, né? E o que está permitido nas diretrizes? Na doença localizada, aqueles pacientes que não têm doença de alto risco. Então, pacientes com risco baixo e risco intermediário, né? Eles podem se beneficiar. Talvez esses pacientes que a gente comentou aqui, que são candidatos à vigilância ativa, mas não toleram vigilância ativa, então a gente colocar eles como um tratamento de HIFU, seguir acompanhando e depois, se necessário, fazer mais um outro tratamento de HIFU ou outro tratamento. Aqueles pacientes, né, estatisticamente, dos pacientes que são submetidos à radioterapia, mais ou menos 20 a 30% vão falhar, né? Então, quais são as opções de resgate que a gente tem? Né? HIFU parece ser uma boa opção, inclusive está nos guidelines, como a indicação mais firme do HIFU. Então, nesse cenário, certamente a gente pode também minimizar efeitos adversos e controlar o câncer, né? Sendo que a cirurgia depois de radioterapia é possível, factível, hoje em dia é segura, porém os efeitos funcionais não são nem próximos, né, do que a gente oferece numa cirurgia para tumor primário. E a outra situação em que a gente tem a utilização do HIFU são aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia e têm uma recidiva local, onde estava a próstata, né? Mas nesse cenário, as evidências mostram que tem muito mais risco do que benefício, né? Então, o HIFU, sim, é uma alternativa para pacientes com câncer de próstata localizado ou pacientes que falharam radioterapia e têm recidiva na próstata. Qual que é o problema aqui no Brasil? O problema é que só tem um hospital do Brasil que é público e tem HIFU, que é o Pedro Ernesto no Rio de Janeiro, e tem um programa que está rodando. E, em virtude dessas controvérsias científicas, o CFM ele não está recomendando o HIFU no Brasil fora de protocolos de pesquisa, o que está indo um pouquinho na contramão do que está acontecendo no resto do mundo, mas isso certamente está sendo revisto em virtude das novas evidências que a gente tem. Então, é uma alternativa sim, né? Não é para todos os pacientes, mas deve estar no nosso armamentário. Bom, doutores, já estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. Eu gostaria de pedir as considerações finais de cada um de vocês. Então, já que eu falei tanto, eu vou só falar rapidamente para agradecer a oportunidade. É sempre um privilégio estar com o Dr. Diogo, o Dr. Felipe, né? Eu aprendo muito com eles, né? E como foi falado antes, né? A gente tem esse tom familiar, né? E é isso, né? Que a gente observa também nesse congresso aqui, né? Muita discussão científica, muita iniciativa para ajudar os pacientes, iniciativa para avançar a ciência, né? Não só para praticar a medicina, mas fazer a medicina evoluir, mas sem perder esse espírito familiar. Então, é um privilégio, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu também queria agradecer. Eu acho que a André falou muito bem, né? E Diogo trouxe quando ele colocou essa coisa do encontro familiar, realmente lembra, né? Você chegar aqui, você muitas vezes hoje com todo esse aparato online, né? As reuniões online intermináveis, né? Que você tem reunião todo dia, o dia todo. E acaba que a gente muitas vezes fala demais com a pessoa, mas nunca encontra. Então, acho que esse evento, além de nos ajudar do ponto de vista científico, dar oportunidades e
nos fazer atualizar, nos proporciona, né, esses encontros tão agradáveis com amigos do Brasil todo. A gente consegue juntar todo mundo na casa da vovó, né, e confraternizar com esse grupo que dá essa oportunidade. Então já agradeço a você e ao Grupo Oncoclínicas por proporcionar isso para a gente e por ajudar, né, tantas pessoas a melhorarem, né, do ponto de vista de tratamento oncológico, investindo em profissionais, em armamentário e em protocolos onde vai agregar, né, no tratamento oncológico do paciente. Agradeço demais a você, a André, a Diogo, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu queria agradecer também, quem está vendo consegue sentir esse clima que a gente estava passando, né, essa amizade, essa familiaridade que a gente falava. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite. Eu gosto muito de podcast, eu gosto de falar, então é uma oportunidade incrível. Espero que a gente possa fazer outros desses episódios, talvez nos próximos eventos, felizmente, talvez em Porto Alegre ou em Recife, que a gente possa estar junto. Obrigado. Nós que agradecemos. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o tratamento de linfomas. É daqui a pouquinho, fique ligado. Pronto?